nascida em 26 de 11 de 2015, filha de Josefa Menezes e de André de Abreu Fraga, foi apresentada ao Senhor Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus em Lucas 22. São Paulo, 24 de janeiro de 2016, Carlos Inácio Rodrigues, pastor presidente da igreja. Que Deus abençoe e abençoe igualmente a toda a família. Deus abençoe, Deus abençoe. Você linda. Olha que linda que ela é. Você, senhora, Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Podem assentar-se. E assim, a Giovana foi apresentada ao Senhor e ela já está aos cuidados do nosso Deus. E nós sabemos que Deus também cuidará de toda a família. O Senhor ama o ser humano. Eu queria ressaltar hoje a presença do pastor Valdeci Felizmino da Silva. Pastor Valdeci, tem pessoas que não te conhecem ainda. Dá uma olhada para trás aí, ó. Amém? Vamos dar uma boas-vindas, pastor Valdeci. Seja muito... Amém. Deus abençoe, irmão. Esteja à vontade entre nós aqui. É um prazer muito grande recebê-lo. E quando o irmão retornar de férias, leva o nosso abraço à sua igreja lá, a Igreja Batista do Imirim. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, Jesus dialogou muitas vezes com os seus apóstolos, com as pessoas. O Senhor Jesus, ele foi tremendamente comunicativo. Mas nós temos um diálogo muito importante que Jesus fez, que de certa maneira alavancou o cristianismo propriamente dito. E eu gostaria que nós, mais uma vez, nos colocássemos em pé, reverenciando a palavra do Senhor, porque é palavra do Senhor. Terei no telão, e nós vamos ler Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Vamos ler todos juntos. Leiamos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Respondeu-lhe: a vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seremos tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Que o Senhor abençoe nos nossos corações esta palavra. Assentai, meus queridos irmãos. Amados, o nosso tema, nós sempre damos o nome à nossa pregação. Alguns pastores não dão nomes às suas pregações, mas eu gosto sempre de dar um nome. E o nosso nome, o título da nossa pregação, o tema da nossa pregação, é o que envolveu o diálogo de Jesus no dia de sua ascensão aos céus. Este foi mais um diálogo feito por Jesus no dia da ascensão dele aos céus. Quem não sabe o que é ascensão, é subida. Jesus foi tomado da terra e foi elevado aos céus. Assim, de uma maneira extraordinária, né? Sem qualquer apoio, sem nada, ele foi sendo tomado lentamente, subindo, e uma nuvem o encobriu. Nesse dia, Jesus teve um diálogo que marcou a história do cristianismo. É fundamental para esta história que nós temos, a história do cristianismo. E isto aconteceu nos momentos que antecederam a sua ascensão. O Senhor teve um diálogo este que foi, por sua natureza, fundamental para a implantação e evolução do cristianismo na face da terra, segundo a nossa concepção. Por isso, resolvemos meditar sobre esse diálogo
vocês nesta oportunidade, nesta noite. O diálogo de Jesus no dia de sua ascensão nos céus. O que envolveu esse diálogo? O diálogo de Jesus envolveu o local e os discípulos do Senhor. Diz o texto no verso 12: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que está perto de Jerusalém, a distância da jornada de um sábado. Aqueles, pois, que se haviam reunidos. Meus irmãos, nesta página da história do cristianismo, estamos exatamente no dia da ascensão de Jesus nos céus, a qual se deu no Monte das Oliveiras, o local da ascensão de Jesus. Gravem bem, Monte das Oliveiras. E assim foi que se deu esta ascensão. Atos capítulo 1, verso 9 a 12 diz: tendo ele dito essas coisas, elevado enquanto eles olhavam, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E o verso 10 diz: estando eles com os olhos fitos dos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceram 2 anjos vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que ficais olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então, o diálogo de Jesus se dá no Monte das Oliveiras e com os seus discípulos. O Monte das Oliveiras parece ter sido, meus irmãos, o lugar predileto de Jesus em todo o seu ministério, desde o começo até ao final do ministério. Porque o final do ministério de Jesus foi exatamente o assunto. Eu não sei se é com problema de retorno aqui, ou é o microfone. Se não estiver bem, o pessoal do som aí me troque o microfone, por favor. Então, esse local foi um local assim preferido de Jesus. Ele, em seu ministério, o ministério de Jesus foi um ministério itinerante. Ele esteve ali no Monte das Oliveiras muitas vezes. Há muitos registros. Em Mateus capítulo 21, verso 1, diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: vão lá, que tem lá uma jumenta, um jumentinho, tal, vocês tomem e tragam para mim. Em Mateus capítulo 24, verso 3, ele registra dizendo: e estando ele sentado no Monte das Oliveiras. Então, os Montes das Oliveiras devia ser um lugar maravilhoso, preferência do Senhor Jesus. Ali devia ter sido um lugar de grande conforto espiritual, de lugar assim próprio para se reunir e falar das coisas de Deus, de maneira tal que Jesus sempre estava lá. E diz o nosso texto completando: chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: declara-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. E no capítulo 26 de Mateus, verso 30, diz: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe quando? Por ocasião da celebração da última Páscoa e a instituição da ceia do Senhor. Ao terminar aquela celebração, aquele momento, cantaram um hino e foram para o Monte das Oliveiras, Jesus e os seus discípulos. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 30, diz: e quando já ia chegando a descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Então, chegando aí a descida no Monte das Oliveiras. Em Lucas 22, 39, então saiu e, segundo seu costume, foi ao Monte das Oliveiras e os discípulos o seguiam, segundo o seu costume. Jesus era costumeiro em ir a esse lugar. Eu espero que vocês transformem esse templo, esta casa do Senhor,
no seu jardim das oliveiras. Amém, irmãos? Que você tenha prazer de vir, estar aqui em comunhão com os irmãos, recebendo a palavra, glorificando a Deus. Mas não foram só Mateus e Lucas que escreveram, Marcos também, e João também escreveu, registrou passagem de Jesus lá no Monte das Oliveiras. Em João 8:1, diz ali o texto: mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e foi lá no Monte das Oliveiras que o Senhor Jesus dialogou com os seus discípulos pouco antes da sua ascensão. Então, meus irmãos, esse diálogo foi muito importante. Cremos, meus irmãos, que a frase, estando eles com os olhos fitos no céu, esta frase não indica apenas os discípulos de Jesus. Ela indica um número maior de homens e mulheres que ali estavam presentes, que já seguiam ao Senhor, que certamente souberam do convite do Senhor, ou da ordem do Senhor aos seus apóstolos, para irem ao Monte das Oliveiras. E eles foram juntos. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 6. Se vocês quiserem consultar, também está aí no telão. Diz: depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Meus irmãos, supomos então que as testemunhas deste fato, inclusive da promessa de Jesus, naquele momento do cumprimento da promessa feita anteriormente sobre o derramar do Espírito Santo, fora ouvida não apenas pelos 11 apóstolos, mas também por mais de 500 irmãos. Amém, meus amados? Esta promessa certamente ela passou a ser de conhecimento de um grande número de homens e mulheres que estiveram ali, como registrou Paulo aqui na sua primeira carta aos Coríntios. O apóstolo João registrou em seu evangelho esta promessa da vinda do Espírito Santo, e temos dele aqui 3 textos que mencionam esta promessa anterior de Jesus aos seus apóstolos. João capítulo 15, verso 26. Diz o texto: e quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito de verdade, e do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Capítulo 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. No verso 13 do capítulo 16 diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos dará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. O diálogo de Jesus, meus irmãos, no dia da sua ascensão, foi entre ele e seus discípulos no Monte das Oliveiras, próximo a Betânia. Esse diálogo foi o último diálogo feito por Jesus com os seus apóstolos. Aqui, afirmar como seus discípulos, os 11 apóstolos, e provavelmente uma multidão, como diz o apóstolo Paulo, de mais de 500 irmãos estavam presentes nesse momento, e eles presenciaram a ascensão do Senhor. Em segundo lugar, meus irmãos, o diálogo de Jesus no dia de sua ascensão aos céus envolveu o erro dos discípulos de Jesus quanto ao propósito de Deus para com os homens. Perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, é esse tempo que restaurarás o reino a Israel? Então, esse espírito, aquele espírito nacionalista dos judeus, de eles cobrarem a sua autonomia, ainda reinava no coração dos seus discípulos. Eles não tiveram uma visão maior, diríamos assim, o ampliar da visão espiritual quanto à vontade de Deus. Eles estavam pensando ainda
neles como nação. E aí o Senhor então vai jogar com eles sobre isto. Porque ainda na mente dos discípulos de Jesus, aquela mente deles não havia sido aberta completamente para o propósito da implantação do seu reino neste mundo através da salvação dos pecadores em Cristo Jesus. Eles não tinham no seu coração ainda esta visão que hoje nós temos, e grandemente esta visão reina em nossos corações, mas eles ainda estavam muito pobres, estavam muito aquém deste entendimento. Por isso eles perguntaram, diz o texto: Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Não se havia aberto para o entendimento de que o reino de Deus tinha caráter universal e não apenas a relação com o povo de Israel. Deus não está apenas com o povo de Israel, Deus está preocupado com toda a humanidade e não apenas com eles. Meus irmãos, a frase nesse tempo nos mostra que os discípulos do Senhor esperavam que, ao ser derramado o Espírito Santo, então a implantação do reino de Israel seria realizada. Versículo 6 do nosso texto. Era o que eles pensavam. Porém, o plano de Deus não era apenas implantar o reino a Israel, mas sim começar com o derramamento do Espírito Santo, que se deu no dia de Pentecostes, e implantar o reino de Deus nesse mundo, tal como pregou e afirmou o próprio Jesus no seu ministério. Nós temos na Escritura de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15, estas palavras: ora, depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e crede no evangelho. E Lucas, no capítulo 11, verso 20, diz: mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, logo é chegado a vós o reino de Deus. Amém, meus irmãos? O Senhor já tinha comunicado, os apóstolos já tinham ouvido estas coisas, mas eles estavam presos ainda ao seu nacionalismo. Eles estavam ainda pensando que toda a ação de Deus, a vida do Espírito de Deus, seria para tomar, dos romanos o direito do domínio sobre o povo de Israel, ou dar a Israel a autonomia como nação naquele momento. Eles estavam ainda errando quanto a isto, eles erravam quanto ao propósito de Deus para com os homens. Graças a Deus que nós bem sabemos desse propósito de Deus, e isto nos move a levar a palavra, a continuar pregando, a levar o evangelho verdadeiro aos corações, para que através da instrumentalidade dos seus servos, tirar as pessoas da perdição e colocá-las na salvação eterna nos céus. E em terceiro lugar, meus irmãos, o diálogo de Jesus no dia de sua ascensão aos céus envolveu a doutrina da soberania de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode dizer amém à soberania de Deus? Deus é soberano, Deus faz a vontade da sua vida ou não faz? Você admite isso ou não? Amém? Nós temos que admitir, porque Deus é soberano na sua vontade. E se nós cremos, não é porque nós somos teístas, nós cremos verdadeiramente no controle de Deus nas nossas vidas, no controle de Deus em todo o universo. Então Deus é soberano. Deus é soberano. Então nesse diálogo de Jesus, o dia da ascensão aos céus, envolveu a doutrina da soberania de Deus. Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos ou épocas. Palavra dura, né? Foi uma palavra dura de Jesus. Restaurarás o tempo, nesse tempo restaurarás o reino de Israel. Não vos compete. A palavra do Senhor. Não vos compete saber
os tempos ou épocas que o Pai reservou reservou, melhor dizendo, a sua própria autoridade. Deus é quem tem autoridade. E nós sabemos disso, que muitas das coisas, segredos de Deus, nem o Senhor Jesus conhecia. E uma delas é esta: Deus reservou para a autoridade dele fazer então aquela obra que eles estavam tão interessados. A palavra de Deus nos mostra que Deus é soberano e ele é absoluto. Amém, meus irmãos? Não tem no universo nenhum ser que possa ter autoridade igual ou superior a Deus. Deus é absoluto, a autoridade dele é absoluta. Deuteronômio capítulo 32, verso 39. Vede agora que eu sou, e não há outro Deus, além de mim, e eu faço morrer, e eu faço viver, eu firo, eu saro, e não há quem possa livrar das minhas mãos. Então esse é o nosso Deus, é a autoridade que Deus tem. Por isso nós devemos temer a Deus, devemos clamar a Deus naquilo que nós precisamos, porque Deus é absoluto, Ele pode todas as coisas. Amém, irmãos? Quando nós vamos a Deus em nome de Jesus, buscando aquilo que nós carecemos, o que nós precisamos. Então aqui, nesse diálogo de Jesus com os seus apóstolos, então foi tocado nessa doutrina da soberania de Deus. Deus é absolutamente soberano. O nosso Deus oculta e revela suas coisas quando quer. Quando quer. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Efésios, capítulo 3, versos 8 a 11, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Então Deus permitiu ao apóstolo Paulo essa revelação do Evangelho, que estava oculto em todos os tempos. Com a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, e era então agora a oportunidade de Deus revelar o Evangelho, e Deus escolheu a Paulo para essa revelação. Verso 10, ele diz: para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, amados? Então Deus, Ele é soberano. Ele revela, ou Ele mantém oculto. Ele faz aquilo que o apraz. Por isso nós devemos temer ao Senhor, render graças ao nosso Deus, que foi favorável a nós, pecadores, nos trazendo a salvação e nos chamando para a sua família, para sermos filhos adotivos dele em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o Senhor Jesus, meus irmãos, demonstrou aos seus discípulos esta verdade, quando lhes disse: a vós não compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Porque Deus tem a sua relação com o mundo, tem a sua relação também com Israel. E nós sabemos pela história bíblica que no final Deus tratará com Israel como nação, meus irmãos. Não está esquecido isto na mente de Deus de maneira alguma, mas não era aquele momento. Não faz parte do projeto de Deus, naquele momento, somente o povo de Israel, mas toda a humanidade. O derramar do Espírito Santo de Deus era para beneficiar a todos os seres humanos, porque todos são pecadores, como diz o apóstolo Paulo, e todos carecem da glória de Deus. E através do derramar do Espírito, entraria então
a ação de Deus através do seu Espírito para que pudessem ser alcançadas as almas que estavam perdidas, recebendo a Cristo Jesus como Senhor. Deus tem para si seus segredos e mistérios, meus irmãos, e os revela à humanidade de conformidade com seus desígnios para com ela. Não é de outra maneira. Em quarto lugar, o diálogo de Jesus no dia de sua ascensão aos céus envolveu o poder que só os crentes possuem. Mas recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Amém, amados? Só os crentes têm isso. O Espírito Santo é somente aos crentes. Quem não confessou Jesus Cristo, quem ainda não foi batizado, quem não confessou Jesus e selou esta confissão com o batismo, não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito de Deus é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo verdadeiramente. Esse poder é um poder dado a nós. Você tem que saber que você é uma pessoa diferenciada. Que você está na sociedade, você se veste praticamente igual, né? Porque a gente vai na loja, roupa é da moda presente, não tem como a gente, né? A não ser assim, que nem o pastor, assim, que veste uma camisa de 1960, tal, né? Coisa mais... o pessoal vai aí na loja, tem a roupa do tempo da época, a gente se veste igual, a gente trabalha nas mesmas empresas, a gente, né, tem o porte físico semelhante, que nós somos brasileiros, mas nós temos em nós algo que resplandece nos nossos rostos, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Nós temos algo a mais do que qualquer cidadão. Mas esse algo a mais, nós vamos ver que tem um propósito de Deus para que ele seja usado. Então, os crentes têm esse poder, mas recebereis o poder a descer sobre vós o Espírito Santo. O poder do Espírito Santo, meus irmãos, é um poder especial, propiciado aos crentes pelo próprio Deus a partir de seu derramamento no dia de Pentecostes. Esse poder é inigualável. Não há poder no homem que possa ser equiparado ao poder do Espírito Santo, que só o crente possui. É o poder impulsionador do real do crente a testemunhar de Jesus com sua vida, obras e palavras. Amém, amados? Por isso nós devemos consagrar as nossas vidas cada vez mais. Devemos nos dedicar à obra do Senhor, para que este poder do Espírito seja cada vez mais manifesto em nós, para que possamos alcançar outras vidas para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo é o nosso fortalecedor. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele é pessoal. Ele é aquele que nos fortalece, meus irmãos. Que só o crente possui esse Espírito. O Espírito Santo é que nos dá a palavra a ser dita. Vamos lá para 2 Samuel, capítulo 23, verso 1. 2 Samuel 23, verso 1. O que diz o texto lá? São estas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé. Diz o homem que foi exaltado, ou ungido do Deus de Jacó, o suave salmista de Israel: o Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Amém, amados? Você crê que Deus pode falar através de você? E que Ele coloca a palavra na sua língua? Nós devemos crer para confiar no momento em que Deus coloca diante de você uma pessoa não crente, com uma carência, com uma dificuldade, buscando um socorro. Você vai falar: não, espera um pouco que eu vou dar uma estudadinha, depois eu volto. Ou você vai começar usado por Deus, sabendo que o Espírito de Deus atua através de você,
começar a falar àquela pessoa sobre o que Cristo pode fazer pela vida dela, pela alma dela, pela família dela, a transformação que Deus pode operar grandemente nessa vida. Então a palavra nos mostra claramente que o Espírito de Deus opera nos auxiliando, nos ajudando, nos fortalecendo, nos esclarecendo e outras coisas tantas mais que o Espírito opera em nós. O Espírito Santo nos dá a direção de ir. É bom que a gente esteja muito atento a esse detalhe. Senhor, eu não sei o que fazer. Então, ore a Deus, para Senhor, pelo teu Santo Espírito, dá-me a direção. Busque a direção do Espírito de Deus para o que for, para as coisas de Deus e para a sua vida em particular, para que você não erre na hora de tomar uma decisão difícil na sua vida. Clame ao Senhor, busque através do Senhor o poder do Espírito. Em Atos capítulo 16, verso 9, diz o texto: de noite apareceu a Paulo esta visão, estava ali em pé um homem da Macedônia, que lhe rogava: passa a Macedônia e ajuda-nos. E quando ele teve esta visão, procurávamos logo partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Paulo tem ali uma visão movida pelo Espírito Santo de Deus. No nome dele, o Espírito está indicando: você deve ir para a Macedônia. O Espírito é o auxílio na multiplicação dos crentes na vida da igreja. Atos capítulo 9, verso 1. Assim, pois, a igreja, verso 31, desculpem. Assim, pois, a igreja e toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Vamos ler comigo aqui no texto? Vamos ler aí no telão, se dá para ver. Vamos lá. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Não é na força humana, mas no auxílio do Espírito. Graças a Deus, nessa igreja nós temos tempo de oração. Mas, meus irmãos, temos que clamar a Deus pelas nossas necessidades, mas temos que clamar a Deus também pelas almas perdidas, porque o Espírito auxiliará na multiplicação dos servos do Senhor, atuando através de suas vidas. O Espírito Santo nos indica aqueles que estão nos buscando para receberem a palavra. Eu falei para vocês na semana passada que eu estaria em oração, e eu orei durante essa semana para Deus dirigir pessoas a vocês, ou dirigir vocês pessoas. E eu tenho certeza que em breve tempo muita coisa irá acontecer. Eu digo agora, uma revolução na sua vida, quando menos você esperar alguém estar ali precisando da sua palavra, e você, pelo auxílio do Espírito, estará então falando àquela pessoa do amor e da graça de Jesus. O Espírito Santo nos indica aqueles que estarão nos buscando para receberem a palavra. Olha o que aconteceu com o apóstolo Paulo, Atos, capítulo 2, verso 19. Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Amém, irmãos? Eis que 2 homens te procuram. O Espírito falou com ele. Diz a palavra aqui que falou: estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o Espírito lhe disse: eis que 2 homens te procuram. Então nós vamos ter um sentimento, de alguma maneira, Deus vai falar conosco, Deus vai mostrar aquela pessoa que está nos procurando, vai nos tocar, e nós vamos saber que ela precisa, ela carece da salvação de Cristo, e ela certamente vai glorificar a Deus
quando receber Jesus Cristo como seu Salvador, porque uma mudança muito grande vai ocorrer na vida dela. E nós sabemos disso. Se temos alguém aqui que recebeu Cristo recentemente, sabe essa bênção no seu coração. Sabe? Eu já recebi muitos testemunhos dessa natureza. Pastora, a minha vida mudou. Daquele momento em diante, eu tive algo extraordinário no meu coração, na minha alma. Eu glorifico a Deus por aquele irmão que me levou a Jesus Cristo, seu Senhor. Amém, amados? Então o Espírito de Deus, ele vai indicar aqueles que estão nos buscando para receber a palavra. O Espírito Santo é o Espírito que derrama o amor em nossos corações. Sabe por que nós vamos fazer isso? E sabe por que muitas vezes você não faz isso? Quando você tem amor derramado pelo Espírito, você quer, você sente o desejo, você clama a Deus por oportunidade de falar de Jesus, porque o amor está derramado no seu coração. Mas quando esse amor está ausente, você não tem vontade nenhuma. Você passa de largo. Como fez o sacerdote. Esse amor no seu coração, você vai interessar, você vai desejar, você vai ser tocado pelo Espírito de Deus. Paulo escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 5, verso 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então, o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. Talvez reclamar: Espírito Santo, dá-me desse amor, eu preciso mais. Eu quero falar. Dá-me oportunidade, faz com que eu tenha um grande amor pelo pecador e eu queira realmente falar de Jesus a ele. O Espírito Santo é o Espírito que nos dá a certeza de nossa filiação com Deus em Cristo Jesus. Você tem firmeza. A firmeza é dada pelo Espírito de Deus. Você não tem dúvida alguma, porque, os irmãos, o diabo é sagaz. E ele coloca a pessoa diante de você para dizer que você não tem salvação. Não, que aquele ato não valeu. Mas, meus irmãos, a palavra do Senhor traz para nós que o Espírito do Senhor nos traz esta convicção de filiação. Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 8, verso 16, isto aqui: o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém, amados? Vamos ler comigo isso aqui no telão, irmãos. Vamos lá. Com todo o coração, com toda a alma. Leiamos. E o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Quanto mais deixar o mover do Espírito que está em nós, maior é a nossa convicção cristã, mais forte é a nossa fé em Cristo Jesus. Nós precisamos, meus irmãos, de acalentar em nossas almas a presença do Espírito de Deus que está em nós. Você tem que entender isso mesmo. Eu não sou igual a qualquer pessoa. Eu tenho em mim o Espírito Santo. Quem duvida, algum crente aqui que duvida que tem o Espírito Santo, levanta a mão. Você duvida, você acha que você não tem o Espírito. Porque se alguém aqui duvidar que tem o Espírito, o amor do Pai não está em você. A palavra diz: esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Deus, este tal não é dele. Então, meus irmãos, devemos sentir a presença do Espírito, acalentar a presença do Espírito em nós. E deixar que esse Espírito nos dê esta convicção maravilhosa de que nós somos filhos de Deus. Não somos apenas criaturas de Deus, mas somos filhos de Deus. Amém, amados? O Espírito Santo, meus irmãos, é nos crentes e através dos crentes o poder manifesto de Deus aos homens.
Não tenho dúvida alguma desta verdade. O Espírito Santo é nos crentes e através dos crentes o poder manifesto de Deus aos homens. Amém, amados? Em quinto e último lugar, o diálogo de Jesus no dia de Pentecostes, no dia da ascensão de Jesus, melhor dizendo, envolveu o propósito divino do poder do Espírito Santo nos crentes. Então é esse poder em nós. Deus não deu isto simplesmente para que você diga, eu tenho um poder divino em mim, que me auxilia, me ajuda. Não, Deus teve um propósito definido em doar aos seus servos o Espírito de Deus. E o alvo de Deus era esta, dita pelo próprio Jesus. Era este, dito pelo próprio Jesus. E ser-me-eis testemunhas. E ser-me-eis testemunhas. O Espírito de Deus, ele vem exclusivamente com todas estas características do Espírito em nós para nos preparar, nos equipar e nos qualificar para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, somos testemunhas vivas do Senhor. Testemunhas vivas. Esse poder, no entanto, nos é dado com um propósito definido pelo Deus e foi expresso pelo Senhor Jesus na oportunidade de sua despedida para os céus. Esse poder é dado a todo crente para que ele testemunhe de Jesus com sua vida, com suas palavras, aonde quer que vá. E a extensão desse testemunho é tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Para nós, meus irmãos, isto quer dizer, a começar do nosso lar. A nossa Jerusalém é a nossa própria casa. Por isso eu tenho estimulado aos irmãos que retomem o culto doméstico, que você reúna a sua família, se não pode todos os dias da semana, pelo menos um dia por semana, você reúna e faça um culto, se puder todos os dias, maravilha, porque a nossa Jerusalém, a nossa casa, são os nossos filhos, são os nossos parentes. Aí ele diz em Jerusalém, como em toda a Judéia. Então aí nós temos os nossos vizinhos, nós temos o nosso bairro, nós temos o nosso estado, temos o nosso país, nós temos o mundo todo para apregoarmos a palavra do Senhor e testemunharmos. O propósito do Senhor em nos legar tamanho poder, meus irmãos, propiciará a nós operarmos tantos, que nos proporciona operar tantas e com grandes maravilhas, como as descritas pelo evangelista Marcos, dadas pelo próprio Cristo. Então, quando ele nos dá esse poder, a finalidade é uma só, é testemunhar de Jesus. Marcos capítulo 16, verso 15 até o verso 20, diz o texto ali, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer está condenado. E estes sinais acompanharão aos que creem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes são curados. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, e assentou-se à direita de Deus. Eles, pois, saindo, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confiando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Amém, amados? O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. O poder do Espírito de Deus ontem e o poder de hoje. E se nós temos em nós esse poder do Espírito dado por Deus, vamos cumprir a vontade do Senhor em testemunhar de Jesus Cristo, utilizar esse poder para testemunhar de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa palavra. Vamos concluir a nossa mensagem. Concluímos esta mensagem dizendo aos amados
que o diálogo de Jesus com os seus discípulos no dia de sua ascensão aos céus envolveu eles, os discípulos de Jesus, e mais de 500 irmãos, como nos afirma o apóstolo Paulo. Envolveu o erro dos discípulos de Jesus quanto ao propósito de Deus para com os homens. Envolveu a doutrina da soberania de Deus. Envolveu o poder do Espírito Santo que só os crentes possuem. E por fim, envolveu o propósito divino do poder do Espírito Santo nos crentes. Conquistar pessoas para a salvação em Cristo. Tudo isto porque o Senhor espera que nós façamos uso desse tão grande poder para beneficiar o nosso próximo com a salvação e a santificação de suas vidas. Amém, amados? Como que nós aplicaremos esta palavra desta noite a vocês? Você deve buscar e utilizar esse poder do Espírito. Fala com Deus. Desperta esse poder do Espírito que está dentro de você. Deve despertá-lo. Você é um crente. Esse poder divino está em você. Faça valer esse poder levando pessoas a Jesus. Porque esse é o propósito do testemunho nosso, levar pessoas a Cristo. Mas eu quero apelar também aos corações. Caso você não esteja sentindo que esse poder está em você, talvez por uma questão de fraqueza espiritual, você não percebe a presença do Espírito no seu coração. Mas você deseja que ele se manifeste para que você se torne um conquistador de almas a Cristo. Eu quero nesse momento orar por você. Vou pedir que você venha à frente. Vou pedir que todos fechem os seus olhos. Mas uma coisa eu vou para você, que aí é onde você está. Você levante a sua mão, se você está precisando desse toque de Deus para despertar o Espírito Santo que está em você. Você coloque a sua mão para o alto. Ninguém estará olhando, ninguém estará olhando, eu estarei com os olhos fechados, estarei orando. Então, durante esta oração, coloque a tua mão para o alto num sinal de fé, que você está pedindo ao Senhor o mover do Espírito dele no seu coração, para que você seja um poderoso testemunho do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Após, ó Deus, esta palavra, Senhor, sobre o diálogo que Jesus teve com os seus apóstolos e seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, antes da sua ascensão, em que então diz a todos ali presentes: mas recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós te rogamos, Senhor, que aqueles irmãos ou irmãs que aqui estão, Senhor Deus, que têm dificuldade em sentir esse toque divino nos seus corações, que neste momento, Senhor Deus, eles possam receber esta graça, de maneira tal, Senhor Deus, que eles sintam-se fortalecidos, que eles sintam o aquecer do Teu Espírito, que eles sintam neles esta bênção e glorifiquem, Senhor, e Te rendam glórias, que eles possam a partir de hoje, Senhor Deus, serem fortalecidos por esse Espírito e serem poderosas testemunhas do Seu nome. Aceita a nossa oração por eles e os abençoa desta maneira, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos cantar um cântico do cantor cristão, Vaso de Benção. Vaso de Benção. E no 304 do cantor cristão. Vamos cantar com todo o desejo do nosso coração. Que sejamos verdadeiramente esse vaso de bênção nas mãos do Senhor. Cantemos. Quero ser um vaso de bênçãos, ser um vaso escolhido
novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênçãos para todos os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é miséria uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos porque nos dá, Senhor Deus, o privilégio de podermos te adorar, e te adorar em espírito e em verdade, em usar, Senhor Deus, as nossas vozes, usar o nosso corpo, usar a nossa mente para o teu louvor, para a tua glória. Agora, Senhor Deus, que nós estamos encerrando essa adoração a ti, nós te rogamos, como disse o salmista, Senhor, em paz também deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Nós te rogamos que nos dê esta bênção nesta noite, nós possamos retornar para a nossa casa e assim, ó Deus, conciliar o sono e descansarmos e estarmos preparados para mais uma semana, aonde, ó Deus, nós iremos batalhar, iremos ter grandes vitórias em teu nome. Despede-nos, pois, em paz, porque nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com vós todos e com todo o povo de Deus espalhado pela terra, agora e para sempre. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Estejam à vontade, esta casa lhes pertence. Fiquem em comunhão. Agora eu gostaria que você apertasse a mão do seu irmão e dissesse a ele: graça e paz, meu irmão, em nome de Jesus. Irmãos,